E hoje nós vamos ver o porquê que a gasolina está tão cara. No último vídeo nós conseguimos entender o que é a inflação. Que a inflação, na verdade, não é o aumento de preços. A inflação é a expansão da base monetária, a impressão de dinheiro. E a subida de preços é a consequência da inflação. Hoje nós vamos entender como que um item que é medido pelo IPCA, a gasolina, aumentou de preço absurdamente. Hoje começa uma série de 3 vídeos explicando detalhadamente como que o preço desse combustível vem aumentando. Neste primeiro vídeo, estarei mostrando as 5 primeiras razões pelas quais o preço da gasolina sobe. Monopólio da Petrobras, tributos federais, ICMS, a alta do barril de petróleo e a alta do álcool. A primeira razão é o monopólio da Petrobras. Todo mundo sabe que isso já acontecia antes do governo vigente. Pela imagem, vocês estão percebendo que 84% da exploração e produção de petróleo se encontra nas mãos da Petrobras. E 99% do refino, olha só, 99% do refino também se encontra nas mãos da Petrobras. Isso significa o seguinte, que no mercado interno, a concorrência na área de extração e refino segue completamente abolida. E a gente tem que lembrar que a Petrobras passou a adotar preços internacionais de mercado. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, aqui no Brasil, o petróleo que é produzido, ele não é tão bom, o que faz com que a gente recorra à importação do petróleo, dessa commodity. E todos sabemos que isso é dolarizado, né? Nós importamos, na verdade, em dólar. E quando o dólar sobe, o preço do petróleo também sobe, tá? O preço em real. E vice-versa. Então, ou seja, o preço do petróleo aqui em reais, ele fica à mercê desse câmbio, né? da política cambial. Então, a Petrobras, resumindo, ela é uma estatal, tá, que segue leis de mercado, mas que não quer concorrentes. E a gente sabe o quão bom é termos concorrentes nesse mercado, né? Porque os concorrentes eles acabam disputando entre si pelo desejo dos consumidores, tá? O que faz com que eles sirvam os consumidores com itens de melhor qualidade e de preço cada vez mais baixo. Nós temos aqui um gráfico que representa muito bem isso. Nós temos aqui o eixo horizontal, representado pela letra Q, de quantidade. Aqui o eixo vertical, representado pela letra P, de preço, o preço do petróleo. Nós temos aqui também a curva da demanda, essa curva aqui, ladeira abaixo, representado pela letra D, é a demanda por petróleo no mercado. E nós temos aqui a curva de oferta por petróleo, representado pela letra S, de sale, tá? Nesse momento, vamos admitir que o preço de equilíbrio, muito embora na visão austríaca não exista um mercado em equilíbrio, mas um mercado que tende ao equilíbrio em função de N circunstâncias que influenciam na quantidade, no preço dos itens, nós temos aqui um preço, um determinado preço para uma determinada quantidade. Mas com o advento de concorrentes nesse mercado, o que acontece? Né? Mais oferta de petróleo, né? Uma maior oferta de petróleo está à disposição. E isso é representado pelo deslocamento da curva de oferta para a direita. Quando isso acontece, essa nova curva de oferta, ela toca a curva da demanda em um outro ponto, que representa justamente uma maior quantidade dessa commodity ofertada e, ao mesmo tempo, a queda do preço. Ou seja, se nós tivéssemos concorrentes, né, o que aconteceria era uma diminuição do preço da commodity. Mas o que acontece aqui no Brasil é justamente o contrário em função do monopólio da Petrobras. A segunda razão são os tributos federais. Nós temos aqui
né, a composição do preço da gasolina e nós estamos vendo que 15% são representados pelos tributos federais, CID, PIS e COFINS. Tudo bem que esses tributos federais eles já existem antes do governo vigente, mas é importante destacar isso aqui porque os tributos nada mais, nada menos representam um confisco da riqueza alheia por parte do Estado que não produz nada, porque quem produz, na verdade, são os indivíduos, é a iniciativa privada. E quando, principalmente, governos socialistas tributam progressivamente absolutamente tudo, né, a renda, o consumo, a propriedade, isso faz com que caminhemos num processo anticivilizatório porque nos empurra para uma condição de alta preferência temporal. O que é isso? Alta preferência temporal é quando sobra para o indivíduo menos recurso no presente para ele poupar, visando consumir mais lá na frente, visando consumir mais no futuro. Geralmente as pessoas poupam no presente para consumir mais no futuro. Então, a tributação, a incidência progressiva desses tributos empurra os indivíduos para um processo anticivilizatório. É menos poupança, menos investimento, né? Menos civilização. O ideal, na verdade, é que a gente caminhe para uma condição de baixa preferência temporal. Ou seja, que nós tenhamos mais recursos disponíveis no presente para que a gente possa poupar esse recurso no presente visando consumir lá no longo prazo, lá na frente. Tá? Isso é um processo civilizatório. É certo que o governo atual ele congelou os tributos federais que incidem sobre a gasolina desde janeiro de 2019, menos mal. Mas o ideal é que nós tenhamos uma redução cada vez maior desses tributos federais. Aí sim, nós iremos caminhar num processo civilizatório onde tudo que a gente, todo o recurso disponível, boa parte, aliás, do recurso disponível pode ser poupado visando o longo prazo. Uma terceira razão pela qual o preço da gasolina está tão caro é um tributo estadual chamado ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Aqui em Pernambuco, conforme vocês podem ver nesse anexo 1, a alíquota da gasolina é de 29%, pasmem, 29%. Ou seja, a alíquota de ICMS em Pernambuco fere o princípio da essencialidade do bem. O que é isso? Tem dois tributos que obedecem ao princípio da essencialidade do bem. O IPI, que é um tributo federal, e o ICMS, que é um tributo estadual. O que isso significa? Quanto mais essencial for um bem, menor a sua alíquota. E quanto menos essencial for um bem, maior a sua alíquota. O que acontece é que a gasolina é um item extremamente essencial, né? Ela é usada como combustível em veículos, em fábricas, etc. Então, quem é que pode dizer o que é essencial e não essencial? Então, simplesmente um burocrata determinou que a gasolina aqui em Pernambuco não era um item essencial e, portanto, aplicou essa alíquota de 29%, o que é um completo absurdo. A quarta razão que justifica o preço da gasolina estar tão alto é a alta do barril de petróleo. Eu já comentei aqui que nós dependemos desse petróleo lá de fora, que esse petróleo ele é cotado em dólar, é uma commodity muito importante porque do petróleo se deriva a gasolina, por exemplo, não é, que é usada em veículos automotores, em fábricas, enfim. E quando o preço do barril em dólar aumenta, esse petróleo também, né, em real, também aumenta. Vejam, por exemplo, esse gráfico aqui que mostra a evolução do preço do barril em dólar, né, o Brent. Então, a partir do início do governo vigente, né, 1º de janeiro de 2019, o preço do barril ali estava
em torno de 60 dólares aproximadamente e saltou para 87,7 dólares. Ou seja, houve um aumento do preço do barril em dólar de aproximadamente 47%. Se esse preço do barril em dólar aumenta dessa forma, evidentemente o preço da gasolina, que é derivada do petróleo, aumenta de preço também. É lógico que a gente tem que considerar que, por conta da depreciação da nossa moeda, né, o dólar aumentou, o real se desvalorizou, a situação fica um tanto hiperdimensionada. Né? O preço da gasolina ficou ali num patamar hiperdimensionado justamente porque ele recebe influência tanto do preço do barril em dólar, que aumentou, pelo que vocês estão percebendo, em torno ali de 47%, mas também a desvalorização cambial contribuiu para esse aumento hiperdimensionado do preço da gasolina. Quinta e última razão, por hoje, da alta do preço da gasolina é a alta do álcool. Não é só o vinho e o uísque que tem um percentual alto de álcool, não. A gasolina também tem. E aqui no Brasil é de 27%. Vocês estão vendo aí na matéria que o preço do etanol disparou no país e chega a R$ 6,49 nos postos de combustível do Sul. E isso se deve a um aumento, né? Esse aumento, na verdade, se deve à estiagem que ocorreu no verão. Ou seja, houve uma estiagem, o que implicou na menor oferta de álcool e, por conta disso, se aplica a lei da oferta e demanda. Menor oferta, maior o preço do álcool, tá? A matéria também relata que a alta do preço do açúcar no mercado internacional também contribuiu para o aumento do preço do etanol. Vocês podem, por exemplo, visualizar aqui neste gráfico, tá, que a diminuição da oferta de álcool por conta da estiagem tem um impacto no preço. Olha só, nós temos aqui aquelas duas curvas, né? Lembram? A curva da demanda, ladeira abaixo, e aqui a curva da oferta, ladeira acima, tá? Quando nós temos uma redução da oferta de álcool por conta da estiagem, a curva da oferta, que é essa aqui, ladeira acima, ela se desloca para a esquerda. Agora nós temos um novo ponto aqui de equilíbrio, né? Onde a curva nova da oferta toca a curva da demanda. Isso significa que a quantidade ofertada diminuiu, implicando no aumento do preço do álcool, tá? Então, a estiagem, por exemplo, algum fenômeno natural, acaba também impactando nos preços, porque pode reduzir a oferta de um determinado produto, por exemplo, neste caso aqui é o álcool, né? E diminuindo aí a oferta do álcool, o preço do álcool aumenta, e como ele compõe a gasolina, ele faz parte da composição da gasolina, o preço da gasolina subsequentemente aumenta. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Este é o primeiro dos 3 vídeos que irei gravar sobre o porquê que a gasolina está tão cara. Muito obrigado por assistirem. Considere se inscrever neste canal, ativar o sininho, compartilhar este conteúdo e até a próxima. Deus abençoe a todos.